Ciao a tutti, eu sou Cesare Barrichello e estou aqui para mais um programa fantástico, mais um Cucina Abundante diretamente aqui da TV Diário, canal 26 ou 526. A receita que eu vou passar para vocês tem tudo a ver com o momento que eu estou vivendo agora, que eu tive que baixar 10 quilos e pretendo baixar mais um pouco. E também é o meu convidado, Dr. Matheus Dornelli Severo, endocrinologista, que vai conversar conosco durante e depois do programa, degustando essa maravilha que eu vou fazer, que é um pão desse cereal maravilhoso aqui, aveia. E é essa receita que eu vou passar para vocês. O Matheus foi um dos primeiros que curtiu o nosso programa e fez uma das nossas receitas. E graças a isso eu acabei investigando a vida dele, eu soube que ele é um sucesso na profissão, que é um médico que está crescendo muito jovem e já é um expoente aqui na nossa região. Então eu convidei ele para vir aqui para falar para vocês um pouco sobre esses indicadores, essas comorbidades que indicam que a gente está com problemas, né? É isso que ele vai falar para vocês. Mas primeiro começamos com a nossa receita. O Moinho Santa Maria, buscando atender a necessidade cada vez mais específicas, seja no uso doméstico, seja para os segmentos comerciais ou industriais de clientes das regiões sul e sudeste do Brasil. Consolidando o Moinho Santa Maria na preferência de regiões aonde atua, parceira de quem faz da farinha o seu dia a dia ou o seu trabalho. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Você sabe a importância de uma empresa de contabilidade para o seu dia a dia? A falta de gestão afeta e prejudica a sua saúde financeira, pessoal e empresarial. Controller, contabilidade e assessoria. Contabilidade de confiança. Rua Vale Machado, 1034. Fone 55 3025 7756. Controller, contabilidade e assessoria. Começando então com a nossa receita. 4 ovos, eu vou quebrando eles aqui, eu vou confiar que todos estão bons, tá? Sim. E eu costumo dizer que esses ovos são de galinhas absolutamente felizes. Galinhas felizes são aquelas galinhas criadas soltas, inclusive com possibilidade de namorar o galo. Sim, sim. Por isso elas são felizes.
E elas têm as amigas, elas comem as graminhas, por isso que ele tem essa beta-caroteno que dá essa coloração mais escura, né? Amarelada, né? Isso. Depois eu coloco aqui um iogurte. Eu coloquei, na verdade, esse iogurte aqui sou eu que faço em casa. Eu coloquei aqui no potezinho para vocês terem a ideia da medida, né? Sim. Então aí essa medida do iogurte. Entrando primeiro as fontes de proteína aí, né? Exatamente, olha aí, ó. A gente já pode dar até uma. Vamos usar aqui o nosso fouet, né? Sim. Eu não sei como é que é o nome disso aqui em português, mas deve ter um nome. Eu né? conheço por fouet também. Fouet também. É, isso mesmo. A gente já mistura aqui. Vou colocar aqui o nosso 2 colheres de sal. O sal também é a gosto, coloca se quiser. Coloco aqui 50 gramas, isso aqui é um pacotinho aproximadamente de queijo ralado. Quem não tiver queijo, é melhor comprar, porque essa receita, o gostinho dela fica muito especial pelo queijo. Olha aí que maravilha. E aqui eu tenho 200 gramas de aveia. Pode ser aquela farinha fininha ou os flocos, eu tenho os flocos. E a gente vai misturando. Sabe que para os pacientes que estão acima do peso ou que têm diabetes com a glicemia elevada, eu sempre recomendo a aveia assim, mais integral possível, né? O flocos ou o farelo, porque com mais fibra tende a ter um efeito menor em elevar os níveis glicêmicos, né? Que maravilha. E outra vantagem da aveia também é a beta-glucana ali, que é uma fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol. Então, além de ter um efeito benéfico na glicemia, tem efeito benéfico no nível do colesterol. Alimento bem legal para você consumir, né? E a aveia é uma coisa que está na casa de todo mundo, mas as pessoas não sabem, eu acredito que não saibam o devido valor dela, né? Sim, sim. Nutricional e como faz bem para a saúde, né? Algumas pessoas consideram como superalimento, né? Então, um alimento assim que, além de nutrir, tem outros benefícios assim para a saúde. Eu acho que tem uma coisa assim, o ser humano, tudo que ele tem em abundância, ou tem sempre, ele não dá o devido valor. Pode haver uma coisa que nunca foi novidade. Sim, sim. Né? Como hoje tem muitas sementes, chia e não sei o quê, isso é novidade. Aí todo mundo corre para a chia, né? Exatamente. E vai desprezando a aveia. Olha aqui, ó, aqui nós já temos mais ou menos o que vai ser o nosso pão. Às vezes eu já fiz uma receita, coloquei a tal de goma xantana, que ela dá aquela liga que o glúten dá. Ah, sim. Né? Mas eu não acho necessário, eu preferi fazer assim para a gente sentir o sabor. Sim. Aqui, ó, esse pão fica muito mais, além de nutritivo, ele dá uma saciedade maior. Uma fatia dele é mais do que suficiente. Sim. Eu acho que um cacetinho, a gente come um cacetinho inteiro e ele não nutre nada, é cheio de coisas negativas. O que chama atenção aí, que eu acho que explica a saciedade, né, Tia, é proteína, que ajuda a saciar, né, e fibra. Então tem que geralmente o pão, né, a maioria das vezes é farinha, fermento, um pouquinho de água e óleo, né, então acaba tendo, do ponto de vista nutricional, mais carboidrato refinado e menos proteína e fibra, né? Eu coloquei aqui, ó, o tempero, ou aliás, o fermento de pão mesmo, de bolo, tá? Mas eu já experimentei com fermento biológico, aí eu faço toda aquela, misturo com um pouquinho de açúcar para ele crescer e tal, realmente dá um pão maior, mais demorado, mais elaborado, né? E aí também coloco a tal de goma xantana. Mas assim já é ótimo. E é bom que aparentemente eu vendo aqui parece ser simples o processo de fazer, as pessoas vão conseguir reproduzir, né? Muito simples. Eu acho legal isso. Eu até tinha comentado da receita que a gente acabou fazendo, foi a focaccia, eu e a Diana, né? Sim. Acho que foi o segundo ou terceiro programa até. Eu falei, não, a gente vai fazer. E foi sucesso lá. Foi mesmo, foi aprovado. Olha, Cuca, que coisa boa, Cuca, a gente ouvir isso. Viu, né? E essa forminha aqui, eu coloco
É uma forminha que chama de bolo inglês, né? Mais ou menos. Ela dá bem para esse pãozinho aqui. E o problema do pão, sempre eu considero e vejo com todo mundo que engorda comendo pão, Sim. é que ele está sempre disponível, ele está sempre pronto, esperando para te fazer um estrago. O problema também às vezes é a quantidade que você come, não, né? Mas é que assim, as pessoas que comem, ela nunca... Eu em campanha política, Matheus, eu descobri uma coisa. Tem muita gente que se alimenta de cacetinho, Sim. que é um pão barato, e leite. Aí as pessoas ficam subnutridas e gordas, porque comem 6 cacetinhos e um litro de leite, um adulto. Então eu fui numa casa que todo mundo era desse tamanho, e o que eles mais comiam para economizar? Cacetinho e leite, e às vezes botavam água no leite para render. E o leite super doce. Sim. Então tu deixa de ir para um outro lado, por exemplo, fazer um pão assim, tu vais comer menos e vais se nutrir. Bom, aqui está o pãozinho mais ou menos bonitinho, e eu, para deixar ele mais engraçadinho ainda, eu vou botar aqui uma sementinha de gergelim. Gergelim é um alimento legal principalmente para as mulheres a partir dos 60 anos, né, que podem ter uma diminuição da massa óssea que é fonte de cálcio. Eu conheço, mas assim. Estamos com o pãozinho pronto, ele vai agora já para o forno e fica ali, ó, 40 minutos mais ou menos. Eu uso um forno a 180 graus aproximadamente. Se vocês acharem que está escurecendo muito, que é o que acontece no meu forno, coloca um papel manteiga em cima para evitar. Aí depois também tem uma outra alternativa. Quando ele estiver praticamente pronto em cima, tira aqui o papel e coloca ele direto na grelha, aí ele assa a parte de baixo, vai ficar bem bonitinho, bem gostoso. Vamos lá então. Então aqui o meu pãozinho está pronto, pão de aveia. Eu já tirei da forma, ele já esfriou e agora ele vem, olhem que maravilha isso aqui. Agora ele vem aqui para esse pratinho de servir, vou botar um hortelã aqui. E para nós comermos esse pão, eu fiz aqui uma falsa maionese, que eu vou dizer para vocês agora como é que ela é feita. São 2 gemas de ovo cozido, durinho, né? Eu esmago elas, coloco 2, 3 colheres de iogurte, o iogurte natural, que de preferência seja feito em casa. Coloquei aqui um pouquinho de cúrcuma, pimenta do reino, sal e umas gotinhas de óleo de oliva e bati. Quer dizer, não é aquela maionese gorda que todo mundo gosta, mas ela é muito gostosa e é um ótimo acompanhamento para um pão desse aqui. Quer dizer, nós estamos ingerindo muito menos calorias. Sim, né? Qualidade nutricional muito melhor, né? Mas os nutrientes, muito além de só carboidrato, né? Exatamente. Proteína, fibra, tem a cúrcuma aí, que é um alimento anti-inflamatório, ômega 3 do azeite de oliva, né? Então uma refeição bem saudável. Isso mesmo. E a gente vai emagrecer um pouquinho, né? Isso aí. Se cuidar todo dia, assim. Isso. O que vem depois, né? Exatamente. Tem que haver um equilíbrio. Né? Exatamente. Cuidar a quantidade também. Porque você faz o pão, não precisa comer inteiro, né? E aquela ideia da gente, o pessoal chama do dia do lixo, né? Que é o domingo. Eu não gosto de dia do lixo. Eu digo dia talvez do parque de diversões que a gente faça. Sim. Que come umas porcarias. Exatamente. Né? Os pacientes sempre questionam isso, né? Eu acho assim, ó, eventualmente a gente pode se permitir comer alguma coisa diferente, mas tem que cuidar a quantidade e tem que sacudir a poeira depois, né? Eu sempre brinco assim, ó, tu tá numa rodovia, o teu carro fura o pneu, tu vai ali, troca aquele pneu e segue a viagem, né? Tu não vai lá e fura os outros 3 e fica parado no meio do caminho. Porque tem algumas pessoas que às vezes o dia do lixo serve como desculpa para abandonar a dieta e o cuidado que ela vinha tendo. Não, tem que ter a questão do the day after, né? Isso. A segunda-feira tu tem que voltar radicalmente para aquela estrutura alimentar de baixa caloria e saudável. Isso. Aí a gente consegue manter. Nós vamos agora então para a parte mais gostosa, que é a degustação.
E o Dr. Matheus vai falar umas coisas muito interessantes para todo mundo que quer ter saúde e viver pelo menos até os 90 anos. Isso aí. O Moinho Santa Maria buscando atender a necessidade cada vez mais específicas, seja no uso doméstico, seja para os segmentos comerciais ou industriais de clientes das regiões sul e sudeste do Brasil. Consolidando o Moinho Santa Maria na preferência de regiões aonde atua, parceira de quem faz da farinha o seu dia a dia ou o seu trabalho. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Você sabe a importância de uma empresa de contabilidade para o seu dia a dia? A falta de gestão afeta e prejudica a sua saúde financeira, pessoal e empresarial. Controller, contabilidade e assessoria. Contabilidade de confiança. Rua Vale Machado, 1034. Fone 55 3025 7756. Controller, contabilidade e assessoria. Chegamos no momento mais interessante do nosso programa, que é quando nós degustamos o nosso prato do dia, hoje esse pão de aveia, e eu tenho a oportunidade de conversar com o meu convidado, o Dr. Matheus Dornelli Severo, endocrinologista que atua aqui em Santa Maria, região, e a quem quiser, né? Isso. E aqui ao lado nós temos a Jamila, esposa do nosso convidado, publicitário também que está nos acompanhando. Bem-vindos, tá? Vamos fazer um brinde a esse momento, então. E aí nós registramos, então, aqui no nosso programa Cutina Abundante, a presença desses amigos. E eu vou diretamente para a primeira pergunta, que é uma pergunta assim, que a gente tem que fazer porque todo mundo um dia vai padecer de algum problema decorrente à má alimentação, né? Então, quais seriam as 5 comorbidades principais que levam a pessoa à falência, digamos assim, da saúde? Sim. Com relação à alimentação, né, César? Hoje, no Brasil, até foi tema de uma palestra que eu fiz em Alegrete final de semana passado. Mais da metade da população está acima do peso e no pós-pandemia piorou mais ainda, porque as pessoas ficaram mais em casa, com limitação de circulação, com alimentação às vezes pior, né? Sim. E
associado à obesidade tem várias comorbidades que a gente chama. Sim. Tem a síndrome metabólica que a gente estava comentando antes ali, né, que é uma associação de gordura acumulada nessa região do abdômen, que a gente chama de gordura visceral, que acaba levando à resistência à ação da insulina, com risco de diabetes no futuro, alteração nos níveis do colesterol bom, o HDL, que é o colesterol bom, tende a baixar, os níveis de triglicerídeo tendem a subir, a pressão também acaba subindo, né? E tudo isso junto é um combo que aumenta o risco cardiovascular, ou seja, as pessoas que têm isso correm um risco maior no futuro de ter infarto, de ter um AVC, entupimento nos vasos das pernas, né? Calcificações, exatamente. Outra coisa que a gente estava comentando também que se associa é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o acúmulo de gordura, que também se associa com esse quadro de obesidade, gordura visceral, doenças articulares, essa inflamação sistêmica que a obesidade causa. Se hoje você sabe, né, que foi uma das coisas que se observou durante a pandemia, que aumentou o risco dos casos graves de Covid. Então o paciente com excesso de peso, com obesidade, tinha já um nível de inflamação. Aí no momento que aquelas pessoas adoeciam pelo coronavírus, tinham quadros mais graves em decorrência do excesso de peso, dessa inflamação que já tinha antes, né? Eu tive esse problema. Teve esse problema. Em 2020, eu tive 20 dias internado, uma saúde que parecia muito boa. Sim. Mas eu tenho gordura no fígado de grau 1, né? Sim. Esteatose hepática de grau 1. Eu estou com sobrepeso, circunferência nem se fala, essa gordura abdominal, e eu fiquei muito mal. Sim, sim. Outro fator muito importante a gente estava também dando risada ali antes, mas a idade é uma coisa que aumenta o risco, né? Às vezes a gente acaba chegando pessoas mais jovens e dizem assim, doutor, eu sou um gordinho saudável, entre aspas, né? Aí eu falo assim, obesidade nunca é saudável, né? Porque às vezes os exames não têm sensibilidade suficiente para detectar o problema, mas se a gente esperar os anos passarem, essas coisas vão acabar se mostrando, né? Então, o paciente que chega com excesso de peso, com todas essas características e tem o risco aumentado, a gente tem que investigar, e mesmo quando não acha nada no exame, a orientação de se alimentar bem, fazer atividade física, procurar perder peso, procurar ter hábitos mais saudáveis, independe de como está qualquer exame de imagem, qualquer exame laboratorial. A pessoa se beneficia de qualquer forma. Vamos fazer uma degustação, né? Sim, com certeza. Eu mesmo vou passar para vocês aqui um pouquinho dessa maionese falsa, mas falsa num bom sentido, né? Porque ela é pouco calórica. Falsa na receita, verdadeira no sabor. Exatamente. Mas é bem, bem gostosinha. E aí eu sempre digo, sal e o óleo de acordo com o que a pessoa acha melhor. Né? Tem pessoas que não podem. Aqui tem nozes também, um pouquinho de nozes, que as nozes são muito boas, né, para a saúde. Sim, sim. Sabe, a gente estava comentando dos padrões alimentares. Um padrão alimentar que é considerado dos mais saudáveis é o padrão mediterrâneo. No Mediterrâneo tem azeite de oliva, tem vinho tinto em uma quantidade moderada, tem sementes oleaginosas, amêndoas, nozes, pistachos. Entra carboidrato integral, tipo esse pão que tu fez pra gente hoje, bastante hortaliças, né? Então vegetais de horta, tá? E peixe também, pescados, né? A pessoa se alimentando a maior parte do tempo com esse padrão de alimentação, os estudos mostram assim, que o risco de diabetes diminui, risco de hipertensão diminui, risco de doenças cardiovasculares diminui, inclusive risco de alguns tipos de cânceres, de neoplasia também diminui com a dieta mediterrânea. E se a pessoa nunca teve esse hábito, não interessa a idade, e ele muda esse hábito, assim, ele vai ter uma melhora vai ter assim, claro, não vai ter o mesmo impacto de uma pessoa que nasceu ali, né? Sim. Mas assim, mesmo que a gente introduza componentes da dieta mediterrânea, por exemplo, a pessoa, por questão de custos, tem dificuldade em comprar o azeite de oliva. Mas se ela consumir as hortaliças, que é um dos componentes,
já vai ter um impacto positivo na alimentação dela. Vai ser igual a dieta completa? Não, mas vai ser bem melhor do que o padrão ocidental, que é aquele que a gente estava comentando, né? Alimento pronto, cacetinho, produto industrializado, né? Muito embutido, refrigerantes, todas essas coisas. Vamos fazer degustação com a mão mesmo, tá? Isso. Se tiver ruim, vamos ficar maravilhoso. Eu gostei. Muito bom. Uma outra pergunta interessante, eu tenho lido muito, e ali nas leituras eles informam que todos os vegetais e legumes roxos são excelentes, têm propriedades, por exemplo, repolho roxo, berinjela, cebola roxa, ou então esses couves, esses verdes escuros, é verdade? Sim, isso. Esses alimentos roxos, blueberry, amora, berinjela, aqui na nossa região, acho que nessa época começa as jabuticabas também, própria uva, tem as antocianinas e o resveratrol, tá? Que são substâncias que têm efeito anti-inflamatório, que, de certa forma, ajudam a combater, entre aspas, os efeitos maléficos dessa inflamação sistêmica que a gente estava comentando. Mas um detalhe, eu sempre digo para os pacientes assim, né? Às vezes, posso comprar o suplemento de resveratrol? Assim, o suplemento de resveratrol, ou tu consumir uma frutinha eventualmente, não vai resolver o abuso que a pessoa tem, né? É importante esses alimentos entrarem dentro de um padrão alimentar com outras coisas juntos, com outros cuidados. Então, tu pegar, por exemplo, ali, colocar, por exemplo, assim, amoras, mirtilos, todas essas coisas, consumir uma porção disso e no restante do dia comer muita carne vermelha ou comer hambúrguer 2-3 vezes na semana, a frutinha não vai resolver o problema, entende? Então, faz parte dentro de um combo de hábitos saudáveis, né? Incluindo exercício físico. Certo. Matheus, infelizmente, eu vou ter que terminar o nosso programa. Desculpe, gostaria de ficar com vocês aqui muito mais tempo. Mas é isso, TV tem um tempo, né? E nós temos que cumpri-lo. Mas eu agradeço imensamente a tua presença, a tua também, que veio embelezar o nosso ambiente, na nossa fonte aqui, que está uma maravilha com esse barulho de água, né? Eu agradeço então e convido a todos para visitarem esse médico. O consultório está à disposição, se quiser dar o contato para nós, telefone. O meu consultório fica em frente ao Hospital de Caridade, no Centro Comercial Pinheiro Machado. É o prédio 2380, sala 603A. O telefone é 55-3307-5553. Tem o WhatsApp também, né? 559-9966-4104. E nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, YouTube, @Dr. Matheus Endócrino. Vamos fazer um brinde então. Muito obrigado. Convido a todos para ficarem sempre ligados no nosso programa Rotina Abundante. Nós sempre teremos uma receita maravilhosa, fantástica, que vai fazer muito bem para a saúde de vocês, e também um entrevistado do porte do nosso Dr. Matheus Dornelli Severo. Curtam a nossa página no YouTube, assistam o nosso programa e as reprises para ficarem sempre bem informados. Um abraço e até o próximo programa. O Moinho Santa Maria, buscando atender a necessidade cada vez mais específicas, seja no uso doméstico, seja para os segmentos comerciais ou industriais de clientes das regiões sul e sudeste do Brasil. Consolidando o Moinho Santa Maria na preferência de regiões aonde atua, parceira de quem faz da farinha o seu dia a dia ou o seu trabalho. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas